Alô, boa tarde. Ainda é bom dia. Saying I'm gone, I'm gone. Alô, bom dia. Conseguem ouvir-me? É engraçado que eu muito raras vezes uso o Google Meet, então eu não consigo ouvir o que eu falo, não consigo ouvir a minha própria voz, e fico feliz por saber que que conseguem me ouvir. Então vou falando e pronto. Normalmente no Zoom a pessoa pode ouvir a sua própria voz. Então, bom dia. Eu não sei se, para benefício de tempo, há espaço para cada um de nós apresentarmos, ou posso já prosseguir com a matéria, não sei, Denzel, qual é a orientação? É seguir falando, ou podemos fazer uma pequena ronda de apresentações para nos conhecermos e depois começamos a fazer a discutir um pouco sobre transparência orçamental. Eu gostaria que esta aula fosse bastante interativa, no sentido de se tiverem dúvidas no meio, podem interromper, nós conversamos, debatemos, temos 2 horas para poder fazer isso. Então, não sei como é que é o protocolo, podem me orientar, os MCs. Uhum. Então, todas as questões vão ser deixadas no chat. Eu não vou conseguir acompanhar ao mesmo tempo a falar as questões, então, creio que no intervalo que vamos ter, eu hei de poder ver as questões e quando voltarmos às 13, creio, poderei começar por responder as questões e depois continuamos a segunda parte. Podemos fazer desta forma? Ok. Eu vou desligar a câmera porque, bom, tem internet e vou fazer share dos meus slides. Nunca usei muito o Google Meet, creio que o share é aqui nesta seta para cima, né? Ok, até já. Bem, conseguem ver a apresentação? Ok. Deixa eu fazer o slideshow aqui. Ok. Mais uma vez, bom dia. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre transparência orçamental. Eu creio que a aula do Dr. Maringula, como sempre, deve ter sido bastante interessante e já tem, neste momento, algum conhecimento sobre orçamento, sobre os conceitos básicos do orçamento. Então, aqui vamos falar um pouco sobre conteúdos ligados à transparência orçamental. O que é que significa ter um orçamento transparente? E, de forma específica, vou explicar a origem e definição de transparência orçamental,
Também pretende apresentar as variadas perspectivas internacionais para promover e assegurar a transparência orçamental e, por fim, explicar o estágio da transparência orçamental em Moçambique. Bem, de uma forma geral, até meados da década de 1990 não existia uma definição internacional clara sobre transparência fiscal ou transparência orçamental. Não existia nenhuma codificação específica. Entretanto, este termo começou a ser debatido, motivado pelas lições aprendidas com a crise financeira da Ásia Oriental, que muito provavelmente foi causada por falta de instrumentos que favorecessem a transparência, e foi nesta altura em que o Fundo Monetário Internacional introduziu em 1998 o Código de Boas Práticas, né? E no ano seguinte, o que fez foi olhar e avaliar se os países estavam a cumprir com este Código de Boas Práticas. A evolução deste conceito, transparência orçamental e a sua origem, não parou por aí. Em 2012, surgiram também, né, novas práticas que foram identificadas e foram criadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, só que estas práticas estavam muito centradas a países com economias mais avançadas. Entretanto, sempre a olhar para a transparência orçamental do governo central. A evolução deste conceito não parou por aí. Outras organizações também foram fazendo a sua parte, e num projeto que iniciou em 1996 e que terminou apenas em 2002, o IFAC, que é International Federation of Accountants, ou Federação Internacional de Contabilistas, emitiu um conjunto de normas de contabilidade para o setor público. Posteriormente, também houve a criação da iniciativa da transparência para a indústria extrativa em 2002, e em coordenação com o Fundo Monetário Internacional, produziram um guião sobre transparência das receitas de recursos do setor extrativo, onde refletia cada vez mais a preocupação com o nível de transparência fiscal nos países dependentes de indústria extrativa. Há um autor que refere que países que são altamente dependentes de recursos do setor extrativo, muitas vezes os seus governos não têm tendência a ser transparentes para com o seu povo. Por quê? Porque tem altos incomes em termos de recursos provenientes do setor extrativo e já garantem por si só o funcionamento do Estado, e por si só não se vêem obrigados a garantirem, a prestarem contas aos seus povos. Então, é muito importante países como Moçambique, numa altura como esta, definirem-se e, sobretudo, organizações da sociedade civil serem extremamente fortes para que, na altura em que vier o boom, a expectativa é que venha, né, o boom das receitas do setor extrativo, nós tenhamos uma sociedade civil fortificada e tenhamos consolidado os nossos mecanismos para garantir maior transparência fiscal. Entretanto, nesta onda de evolução do conceito de transparência orçamental, também surgiu em 2005 o relatório PEFA. Eu creio que algumas pessoas aqui já têm algum conhecimento sobre o PEFA. O PEFA
na terminologia inglesa, significa Public Expenditure and Financial Accountability, ou despesa pública e prestação de contas financeiras. O PEFA já surge com uma atenção especial, a dar atenção especial nos países de baixo e médio rendimento. Portanto, se formos avaliar as questões que têm a ver com transparência orçamental, sobretudo nos países de baixo e médio rendimento, são recentes, têm menos de 20 anos. Significa que toda esta componente chegou um pouco mais tarde para os países de baixa renda, e há um desafio muito maior porque tem que estar tão evoluído em muito pouco tempo, de modo a garantir que minimize os focos de corrupção. Então, no decorrer do tempo, em 2016, surgiu, através do International Budget Partnership, a pesquisa de orçamento aberto. A pesquisa de orçamento aberto, creio que alguns resultados já foi apresentado aqui na altura das notas iniciais sobre esta oficina sobre transparência orçamental, e é um indicador, é uma pesquisa que vai merecer um pouco mais de atenção da minha parte quando estiver a falar do estágio da transparência orçamental em Moçambique, né? Esta pesquisa é uma avaliação independente e merece algum destaque porque é uma avaliação que é produzida por organizações da sociedade civil e gera dados quantitativos e que permitem comparação internacional. Merece mais atenção porque percebe-se que é uma avaliação independente, já que foi produzida por uma entidade, porque é produzida por organizações da sociedade civil, diferente das outras. Por exemplo, o PEFA. O PEFA permite que os governos percebam o seu estágio em termos de gestão de finanças públicas, e não é um processo que talvez envolva as organizações da sociedade civil para captar algum tipo de informação, mas não é um processo que é desenvolvido de forma tão prática e ativa por organizações da sociedade civil como a pesquisa de orçamento aberto. Então, nesta continuidade de evolução sobre o conceito de transparência orçamental, também surge a Iniciativa Global para a Transparência Orçamental, ou Transparência Fiscal, GIFT. GIFT é uma iniciativa que surge um pouco para trazer ou para melhorar os princípios de transparência que já existiam e que vem um pouco para colocar todos mais ou menos na mesma página e definir e garantir clareza na interpretação de transparência fiscal. Então, esta iniciativa emitiu um conjunto de princípios de alto nível sobre transparência fiscal, onde inclui também a participação e a responsabilização. Todos esses instrumentos, com o andar do tempo, e viu-se que começaram a ser desenvolvidos por aí no final da década 90, todos esses instrumentos, com o andar do tempo e de acordo com a conjuntura atual, foram sendo atualizados, e em particular podemos ver que o FMI atualizou a sua avaliação de transparência fiscal em 2014, a OCDE também atualizou e emitiu um conjunto de princípios sobre gestão orçamental, que nós vamos desenvolver um pouco mais à frente, em 2002. Foi lançado também um novo indicador revisto, PEFA, e que Moçambique teve oportunidade também de ser avaliado. Infelizmente, os resultados da avaliação PEFA usando a nova metodologia de 2016
ainda não estão públicos e por isso não merecerão alguma atenção da minha parte para apresentar os resultados. Vou usar mais os resultados do Parlamento Aberto, que tem dados um pouco mais atualizados, 2019, e creio que nos próximos meses também vai tirar o resultado de 2021. Para já vamos usando 2020 pelo IFAC e, como eu falei, houve revisão do índice, da metodologia do índice do orçamento aberto em 2017. Portanto, em termos de comparabilidade, é possível fazer comparação entre os resultados de 2017 e os resultados de 2019. Fazendo uma atualização, contei a história de como é que o conceito de transparência foi evoluindo com o tempo e chegamos ao ponto em que nós olhamos e perguntamos, mas o que contempla a transparência orçamental? Então, a transparência orçamental contempla dois lados, né? Que é o lado da oferta pelos governos, oferta por outras instituições não estatais, instituições estas que fornecem, né, que oferecem informação. E, do outro lado, tem também o lado da procura, em que legisladores, a sociedade civil e outras entidades com interesse de revisar o Estado e participar no debate público de distribuição de recursos, parte. Nestes dois grupos, oferta, procura, estes dois grupos interagem de modo a, no final do dia, garantir que haja um nível de transparência mais alto, mais elevado possível. Eu gostaria de aqui fazer uma pequena interrupção antes de avançar para o conceito de transparência orçamental. Eu penso que nós vamos ter algum tempo para podermos conversar, interagirmos neste período intermédio. Não sei se me permite, o mestre de cerimônias, de permitir que pelo menos 2 ou 3 participantes possam dizer, em poucas palavras, com base naquilo que eu já disse até agora, dizer o que acham que seja transparência orçamental. Sim. Vou aqui parar um pouco o share screen. Sim, bom dia. Bom dia. Eu chamo-me Gabriel Teixeira Chitsev, sou da Associação de Direitos Humanos e Desenvolvimento, e sou membro da Plazoc. Okay. Também na minha perspectiva, não sei se é o meu problema, mas eu agora não ouço. Não consegue me ouvir? Agora sim, ouvi com cortes, não estava a ouvir nada. Acho que é problema da minha internet, mas não há problema, vou tentar aguentar com a pressão. Eu, como estava a dizer, apesar de não ter acompanhado a primeira apresentação efetuada por causa dos problemas técnicos que aconteceram, mas pelo menos esta apresentação apanhei um bocadinho. Essa é a transparência orçamental. Eu entendi que tudo que nós temos em questão do nosso orçamento, independentemente seja no Estado ou nas nossas residências, temos que ser transparentes no máximo, temos que termos uma clareza daquilo que nós queremos fazer com aquilo que nós fizemos, o plano, para posterior, e vermos em que ações podemos colocar no orçamento que nós fizemos, que são os gastos que poderemos fazer. Pelo menos é nessa perspectiva que estou a entender. Agora, em termos de olhar a transparência orçamental nos estados, nos governos, eu sinto que essa transparência não existe na maior parte dos governos. Por isso que nós continuamos no estado em que nos encontramos. Mas se houvesse uma boa transparência, isto é, haver coisas claras, aonde, para que efeito
e qual é a justificação que é apresentada. Mas nós, nos nossos governantes, seja lá qual for, do mundo inteiro, sempre há problemas que significa ocultam determinados dados que podiam clarificar o uso dessas receitas, seja de onde eles vierem, podia minimizar, dando a clareza daquilo que está a ser feito. Mas muitos governos não fazem isso. Assim como também, um exemplo vivo, quando um esposo não consegue ser transparente com a sua esposa, sempre há divergência. É mais ou menos essa minha análise, pessoal. Muito obrigado. O que eu entendi da sua parte é que é importante que haja abertura, né? É importante que as pessoas, o Estado, neste caso, o nosso debate é específico sobre o Estado mostre como executa e como recebe os recursos. Certo. E, de forma resumida, só para fechar. De forma resumida? Sim. Não percebi. Resumindo, né? Sim. De forma resumida, tudo o que nós temos que fazer, temos que mostrar a clareza dos próximos passos a dar, naquilo que vamos fazer em uso próprio ou em benefício da maioria. É a minha maneira de pensar. Ok. E tem mais outras contribuições? Tem mais contribuições? Posso chutar alguns nomes aqui? Vejo aqui. Não consigo ver ali antes. Ok. Quem é o Ananias? Pode contribuir? O que acha que seja? Sempre desafiante estar. Nunca se está do outro lado. Qual é a sua percepção? Sim. Sim, para mim, eu entendo que transparência orçamental é o seguinte, que não tem uma definição assim científica, é aquilo que eu estou a entender nesse momento. Eu acho que é colocar todas as contas que são feitas, para todas as despesas e que essas contas vão ser alocadas, haver o que é haver uma abertura, as informações serem disponibilizadas, tanto para as pessoas que estão, para todos os interessados, sabendo, conforme acaba de falar o outro colega, temos que colocar à disposição todas as contas de todas as pessoas os intervenientes, né? Ou as pessoas que vão ser beneficiados por esse orçamento. Então temos que saber de onde que vem o dinheiro e para onde que vai. E para o fim também que se destina esse dinheiro. E o dinheiro que fica também. Para quê? Para evitar questões porque às vezes o dinheiro é bem aplicado, mas por falta de informação, por causa da simetria, né? De informação que possa surgir durante esse processo todo da aplicação desse orçamento, surgem muitos problemas, que são esses que às vezes nós assistimos. E a qualquer momento falamos de que os governantes, mas o problema da informação. Porque se é que está a ser bem aplicado, então, estão onde esses comprovativos todos? Então, é essa a diferença que existe entre nossos países, que ainda
têm muita deficiência na sua estrutura e outros países que têm uma estrutura nas suas instituições, né? Muito avançada. E obrigado. E para fechar, gostaria, a professora Celeste no início falou de um artigo que fala de países altamente dependentes da indústria extrativa. Eu gostaria de ter os autores desse artigo e o título também do artigo. Obrigado. Ok, obrigada. Estevão, da sua abordagem, eu pude captar que falou da abertura, falou de mostrar tudo a todos os interessados, mostrar para onde é que vão os recursos e falou também de assimetria de informação. Está devidamente anotado. Em relação ao artigo que eu lhe falei, eu vou partilhar. Eu creio que, não sei se haverá uma lista que vai circular, mas se houver, eu posso partilhar e posso partilhar com todos, em que fala um pouco sobre governação e desafios dos países ricos em recursos do setor extrativo. Eu vou pedir mais alguém, vou chutar mais alguém aqui, para podermos consolidar um pouco os nossos conhecimentos e avançar para a apresentação. Obed Afonso, está conosco? Alô? Alô? Oh, estou. Sim. Então, como é que quer contribuir para o nosso debate? Não, mas pode colocar, talvez assim me dirijo com a questão que estava a iniciar. Bem, nós estamos a falar e eu estive a fazer uma breve apresentação sobre o histórico de como é que começou, como é que foi introduzido o conceito de transparência orçamental, a evolução que teve, as instituições envolvidas. E antes de partir para uma definição sobre transparência orçamental, gostaria de ouvir da sua parte, daquilo que já apresentei até agora, o que é que entende sobre transparência orçamental? Ok, obrigado. Eu chamo Obed Afonso Fernando Nhambire, sou gestor de programas da Automi e também a instituição que representa, ela é ponto focal da Plataforma para a Saúde em Moçambique, a PLASOC, na província de Inhambane. Eu entendo de transparência orçamental, diria que são três aspectos, para não repetir o que os outros colegas já disseram de uma forma resumida, que é saber onde é que nós buscamos os recursos, para que eles servem e há uma justificação ou prestação de contas. Resumindo, seria isto. Mas também, acoplado a isto, há uma questão ou necessidade de haver uma monitoria, que chamaríamos, por exemplo, de monitoria do orçamento, que seria que ele pode nos ajudar a ter um espelho do que está a acontecer, o dinheiro está a ser alocado onde ele foi projetado que deve ser alocado e que as estratégias de alocação ou de uso são corretas e também garantem o cumprimento da legislação e que permitem também que não haja, como é que diria isso, inflação não é, mas que não haja especulação que talvez possa nos levar à questão das dívidas ocultas, como exemplo. Resumindo, ia dizer isto. Obrigado. Okay. Obrigada. Então, saber onde buscar os recursos, para que servem, definir estratégias de alocação de recursos eficientes e cumprimento da legislação. É o resumo que eu fiz. É exatamente isso. Ok. Vamos voltar à apresentação. De fato, tudo que os três colegas falaram é como se define transparência orçamental. Agora aqui eu só vou buscar aquelas palavras bonitas, todas elas articuladas, para podermos chegar a um conceito assim um pouco mais bem delineado. Deixa eu partilhar meu screen aqui.
Ok. Como eu estava a dizer, temos o lado da procura e oferta por informação, oferta de informação e procura por parte dos legisladores, sociedade civil e outras organizações da sociedade civil, de modo a garantir que haja responsabilização do Estado e participação pública no debate sobre orçamento. Estas são as duas componentes da transparência orçamental. Mas, de uma forma geral, estas duas componentes fazem com que a transparência orçamental incorpore a orçamentação aberta. Quando nós falamos de orçamentação aberta, significa termos plataformas, dados abertos, que permitem irmos lá, aceder, filtrar alguns dados e conseguirmos extrair a informação que queremos para poder fazer análises e participar do debate público. Também a transparência orçamental incorpora a prestação de serviços públicos, incorpora contratos públicos, incorpora projetos de infraestruturas, relatórios financeiros e não financeiros. O que acontece, por exemplo, aqui em Moçambique, incorpora empresas públicas, mas creio que o Dr. Marengula falou na apresentação passada que toda que informação, gastos públicos, investimentos públicos devem estar incorporados no orçamento. O que acontece aqui em Moçambique é que muita informação sobre empresas públicas e sobre os governos subnacionais, estamos a falar dos órgãos de governação descentralizada provincial, a nível dos municípios e até distrital, às vezes não consta do orçamento de forma detalhada como se pretende, para que o público em geral possa monitorar a execução dos recursos a nível destes governos subnacionais. Mas esta informação também está inclusa quando nós nos referimos à transparência do orçamento público. Portanto, conceito bastante simples e fácil de ter guardado na mente é que as melhores práticas internacionais definem transparência orçamental como a divulgação integral de toda informação fiscal que eu falei no slide anterior, de forma atempada e sistemática. Significa que aparecer hoje, em 2021, a trazer informação detalhada, sistemática, sobre uma empresa pública e o seu desempenho de 2017, hoje em dia, já não é informação útil para alimentar o debate público, para permitir que haja monitoria e para permitir que haja exigência de transparência. É importante que a informação esteja toda ela disponível a tempo e hora, suficientemente detalhada, de forma sistemática, para garantir que seja feita a monitoria da melhor forma possível e efetivamente haja responsabilização em caso de incumprimento. Então, o conceito de transparência orçamental adota uma abordagem tripla. Primeiro, contempla a publicação de 7 relatórios principais. Os 7 relatórios principais que têm nome aqui em Moçambique e que nós só produzimos 6 deles são a declaração pré-orçamental, que em Moçambique chamamos de cenário fiscal de médio prazo, temos a proposta de orçamento, temos o orçamento aprovado, temos relatórios de execução periódicos, né, que nós chamamos de relatórios de execução orçamental, que são trimestrais. Temos a revisão de médio prazo, que é a revisão semestral. Esse é o documento que nós não produzimos cá em Moçambique. Temos também o relatório de final do ano, que nós chamamos de Conta Geral do Estado. E temos o relatório da auditoria, que é o relatório e parecer da Conta Geral do Estado, e o Orçamento Cidadão. Todos esses documentos são publicados e são
e são partilhados. Atualmente, porque no passado não era assim, já há um esforço por parte do Ministério das Finanças em publicar estes documentos, com exceção, claro, da revisão semestral. Mas publicar documentos não é suficiente. É importante que o conteúdo. Então, este é o segundo foco, né? Foco no conteúdo. Que o conteúdo tem que ser rico o suficiente para garantir que haja maior entendimento do público de como é que são efetivamente gastos os recursos, como é que são coletados, quais são os pressupostos econômicos que estão por detrás destas ações do governo. É importante que haja informação detalhada sobre os ativos e passivos financeiros, passivos contingentes. Falamos de informação sobre endividamento público. Toda ela deve estar lá nos documentos de forma clara e com conteúdo rico para que haja efetiva monitoria dos gastos e das receitas públicas. E o terceiro foco é o foco na fiscalização, integridade e controle. E os aspectos que eu falei tem que ser feito por parte do Parlamento, a nível da Assembleia da República, as diferentes comissões que lá existem, e da Instituição Superior da Auditoria. A nossa Instituição Superior da Auditoria é o Tribunal Administrativo. Então, agora vamos falar das diferentes abordagens internacionais para mensurar e promover transparência orçamental. Primeiro vamos falar do G20. O G20 foi iniciado em 1999 como um fórum das 20 maiores economias do mundo para liderar ações sobre questões-chave para a cooperação econômica e global e boa governação. Fazem parte do G20 países como Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia. E nestas reuniões, nestes fóruns do G20, fazem parte de organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O G20 tem um plano de ação contra a corrupção que defende que os gastos do governo são de importância vital para as economias e podem ser vulneráveis à corrupção e transparência. Quando nós falamos de importância, a transparência é vital para dissuadir e desmascarar a corrupção. Para dizer que é muito mais fácil quando os orçamentos são transparentes, quando os dados são abertos, quando a informação está lá, está disponível ao público, é muito mais fácil descobrir e dissuadir ou desmascarar atos de corrupção. Diferente quando a informação é apresentada de forma agregada, quando a informação é ocultada, quando a informação não consta, ou então quando se consegue fazer só auditoria de um grupo de informação e não de outro, é muito mais difícil dissuadir e desmascarar a corrupção. E nos casos em que a informação está lá plasmada, o tempo de resposta, o tempo em que se descobre atos de corrupção é muito mais rápido. É muito mais rápido e muito mais facilmente ir lá e responsabilizar e comatar aquele tipo de ações. É diferente de casos em que a informação não está lá, não é transparente, não é apresentada atempadamente. Então, o tempo de resposta e o tempo que se leva para dissuadir ou para descobrir atos de corrupção é maior. Se nós formos já perceber um pouco o que acontece aqui em Moçambique, é que a informação é apresentada de forma agregada e muitas vezes o que acontece é que quando descobre-se atos de corrupção,
são 2, 3 anos depois. Já é um pouco tarde. Às vezes já é um pouco tarde, porque até mesmo as pessoas que se beneficiaram dos recursos públicos podem já não tê-los. E depois, muitas vezes, é muito difícil fazer o arresto dos bens, porque provavelmente as pessoas já não têm os tais bens, e acaba ficando numa situação em que desviar recursos do Estado compensa, porque o Estado descobre 4, 5 anos depois, e depois mais algum tempo esses crimes acabam prescrevendo, e pronto, e vai se arrastando, e vai se estimulando comportamentos corruptos, enquanto esta é que não é a intenção. Porque por detrás de um comportamento corrupto, um corrupto que rouba recursos públicos, está lá uma família pobre que podia se beneficiar de melhores condições de saúde, de educação. Então, são recursos que são desviados que acabam comprometendo o bem-estar da população. Então, o G20, para promover transparência orçamental na contratação pública, advoga para o maior envolvimento dos cidadãos. E também advoga para a utilização de dados abertos e melhor coordenação entre organizações internacionais. Quando nós falamos de envolvimento de cidadãos, há um grande desafio, sobretudo nos países subdesenvolvidos, de se envolverem nos processos. Primeiro, não há espaço que é concedido pelo Executivo para poderem participar efetivamente nos processos, mas também o nível de literacia e capacidade de exercer cidadania do nosso lado como sociedade é muito baixo. É um grupo de pessoas, e por isso esse tipo de cenários, como a oficina que está sendo promovida pelo Observatório Cidadão para a Saúde, são muito importantes, porque há pessoas cada vez mais capacitadas para exercer cidadania e, mesmo que não haja espaço para poder se envolver nos processos, há necessidade maior de nós próprios criarmos esses espaços. Porque o tempo vai passando, à medida que os Estados tornam-se independentes em termos de recursos, acabam se virando mais para recursos do setor extrativo, que dão grandes volumes de recursos e que nem precisa haver grandes níveis de prestação de contas, este espaço para participação pública pode ir diminuindo cada vez mais. Então é importante que sejam fortificadas mais pessoas para exercer cidadania, porque não podemos simplesmente esperar para termos espaço. Temos que procurar o espaço, temos que formar, temos que, dentro das nossas organizações, dentro dos níveis subnacionais das nossas organizações, a nível local, é importante formar as pessoas para poderem monitorar, para poderem exigir transparência, porque só assim é que este espaço poderá surgir. Então, também existe, em termos de abordagens para mensurar, também temos os 10 princípios criados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Do ponto de vista da OCDE, a governação orçamental abrange os processos, leis, instituições e estruturas em vigor para formular e disponibilizar o orçamento, supervisionar a sua implementação e garantir o seu alinhamento com os objetivos públicos. Então, a OCDE estabelece 10 princípios orçamentais. O primeiro é gerir orçamentos dentro de limites claros, credíveis e previsíveis para a política fiscal. Então, a orçamentação tem que estar dentro dos objetivos fiscais. Depois tem de haver alinhamento, ou alinhar estreitamente os orçamentos com as prioridades estratégicas de médio prazo do governo. Não sei se vocês estão a acompanhar, mas está neste momento um processo de auscultação sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento vai ser um documento orientador
para os próximos orçamentos. Claro que a estratégia, que é um documento de 20 anos, vai orientar os próximos planos quinquenais do governo e, por conseguinte, os próximos planos econômicos e sociais e os orçamentos de Estado dos próximos 20 anos. Então, tem de haver alinhamento dos orçamentos com as diferentes estratégias que existem. O terceiro princípio é assegurar que o desempenho, a avaliação, a relação custo-benefício são parte integrante do processo orçamental. Isso significa que é importante para todo tipo de concessão, ou, por exemplo, vamos dar um exemplo específico, é importante que no ato de concessão de isenções, de benefícios fiscais para alguns agentes econômicos, para as multinacionais, é importante que se faça uma análise custo-benefício para perceber qual é o custo que o Estado vai abdicar, qual é o custo que o Estado vai incorrer, para poder, ao conceder esses benefícios fiscais, e qual é o benefício que se espera com isso. Simplesmente conceder, sem fazer essas análises de desempenho e avaliação, custo-benefício, é irracional. É irracional porque depois compromete o bem-estar das gerações futuras. O quarto princípio é promover a integridade e qualidade das previsões orçamentais, planos fiscais e execução orçamental através de uma rigorosa garantia de qualidade, incluindo auditoria independente. Neste ponto, quando nós falamos de previsões orçamentais, vale a pena voltar um pouco para o cenário fiscal de médio prazo. O cenário fiscal de médio prazo é o documento que apresenta as previsões, apresenta o contexto e as expectativas nos próximos anos, próximos 3 anos, de um certo país, e neste caso de Moçambique. Se essas previsões são mal feitas, significa que todo o resto vai estar comprometido. Se projeta-se que vai se ter um grande fluxo de receita pública nos próximos anos, naturalmente que a despesa vai acompanhar aquela projeção. E se na prática for completamente diferente, todo o processo, toda a projeção feita vai ser errônea e a execução orçamental vai tender para um caminho que só vai criar desequilíbrios orçamentais no futuro. Então, é importante que as previsões sejam de qualidade, evitando que elas sejam sobreestimadas ou subestimadas, mas que estejam muito próximas da realidade, para que, no futuro, não se criem desequilíbrios orçamentais. O quinto ponto é assegurar que os documentos e dados orçamentais sejam abertos, transparentes e acessíveis. Dados abertos, eu já falei. Dados abertos são dados que estão disponíveis em plataformas fáceis de manejar, que a gente vai lá, extrai e pode usá-los de forma eficaz e eficiente para fazer monitoria do orçamento. Estes dados também devem estar em plataformas acessíveis. O que acontece muitas vezes é que existem plataformas, sim, de dados abertos, criados por instituições internacionais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, específica de um determinado país, e que a nível desse país, o governo desse país não autoriza que instituições ou organizações da sociedade civil tenham acesso. Eu já tive informação no passado que existe uma plataforma de dados abertos em Moçambique sobre dados do orçamento público e que parece que era gerida pelo Banco Mundial, se a memória não me trai, mas que nem todos podiam ter acesso lá. Então, isto não é transparência, isto não é abertura, isso não é acessibilidade. O sexto ponto é prever um debate inclusivo, participativo e realista sobre as escolhas orçamentais. É importante que em todo
do processo de formulação do orçamento haja envolvimento de todos no debate. E quando digo todos, às vezes nós pensamos que porque está um grupo de uma certa organização da sociedade civil é extremamente representativo em relação a um outro grupo. Quanto mais participação, melhor. Quanto mais inclusão, melhor. Quanto mais promoção de debate, melhor. Estaremos todos a contribuir, estaremos todos envolvidos. Tá? É importante que, para garantir transparência, haja maior nível de participação possível. Sétimo, é identificar e avaliar e gerir prudentemente a sustentabilidade a longo prazo e outros riscos fiscais. Por exemplo, fazemos um tipo de endividamento que, no final do dia, acaba não sendo um endividamento que garante melhoria ou é investido em certas ações que, de alguma forma, não contribuem para o bem-estar da população. Por exemplo, endividamento para a construção de ponte Maputo-Catembe. Acaba sendo um investimento que foi feito, que está ali, é muito dinheiro que foi pedido emprestado para construir a ponte. Entretanto, se nós olharmos, passam 10, 20 carros, até mais turistas, mas é um tipo de endividamento que foi feito para agradar turistas, para atrair turistas. E quando a gente olha para a sustentabilidade daquele investimento e percebe enquanto as gerações futuras vão ser sacrificadas para reembolsar aquele empréstimo, percebemos que não há sustentabilidade e, de alguma forma, poderá contribuir para não haver bem-estar das gerações futuras à custa do investimento que efetivamente não foi inclusivo, não é um investimento sustentável. E tem muitos riscos fiscais, especificamente o risco cambial, porque com a desvalorização da moeda, o serviço da dívida daquele empréstimo poderá ser crescente ao longo do tempo. Então, é importante que todo tipo de ações que são feitas tenham este tipo de previsão e sejam prudentes o suficiente para evitar comprometer recursos que poderiam servir para beneficiar as camadas mais pobres e que, no final do dia, acabam não beneficiando, mas trazem um ônus. O oitavo princípio é conceber o quadro orçamental de investimentos a fim de satisfazer as necessidades de desenvolvimento nacional de uma forma rentável e coerente. Nós precisamos, sobretudo em Moçambique, ter uma ferramenta clara sobre a orçamentação de investimentos. Nós temos uma política de investimentos, mas é clara, é suficientemente clara, é suficientemente debatida, é suficientemente tomada em consideração no processo de elaboração e formulação do orçamento? Não sei, pode ser que não. O nono princípio é apresentar um relato abrangente, preciso e fiável das finanças públicas. Tem a ver com a contabilização. Quanto mais detalhado, de forma abrangente, for feito, melhor ainda. E o 10º princípio é planear, gerir, controlar ativamente a execução do orçamento. Nós temos a vantagem de termos publicados os relatórios de execução orçamental de forma trimestral, que já é um bom passo, mas é preciso que estes documentos tenham conteúdo rico. Os relatórios de execução orçamental, eu dou a mão à palmatória, que tem estado a melhorar ao longo do tempo, mas quanto mais detalhe, melhor. Nós precisamos de ter também detalhe sobre os gastos com investimento de recursos públicos. Nós costumamos ver muito nos relatórios de execução orçamental e de forma detalhada, são gastos feitos com recursos
externos, mas os gastos de investimento de forma tão detalhada como é feita nos recursos externos ainda não conseguimos ver nos relatórios de execução orçamental. E isto é importante. Com o tempo temos que continuar a advogar para que esse tipo de informação esteja lá, para que nós possamos monitorar como sociedade civil. Bem, antes de avançar para o PEFA, eu gostaria de saber se fazemos o intervalo agora, faltam 2 minutos para as 12h30, ou avanço para o PEFA e depois vamos ter que estender um pouco. O nosso intervalo vai ter que passar para 12, 12h40, 12h45. Alguém está aí? Sim, eu dizia, se eu começar a falar do PEF agora, só termino às 12h45. Então, o que eu faço? Paro agora, falta 1 minuto para o intervalo, ou continuo, mas vou continuar até às 12h45. Ok. Não, eu acho que é melhor, podemos fazer o intervalo agora e depois voltamos e vamos ter mais 1 hora para fazer a finalização. Vamos falar do PEFA, ainda temos outros assuntos para abordar. Boa tarde, você. Sim, acho que já podemos retomar. Tá bem, então eu vou voltar a partilhar meu screen para darmos seguimento. Ok, estamos de volta e dando seguimento às diferentes abordagens internacionais para mensurar e promover transparência orçamental. Temos aqui o PEFA, eu penso que o PEFA também é sobejamente conhecido pelos participantes, mas o programa PEFA é um quadro usado para avaliar e relatar os pontos fortes e fracos da gestão das finanças públicas, utilizando indicadores quantitativos para medir o desempenho. O PEFA foi concebido para fornecer um resultado instantâneo do desempenho da gestão de finanças públicas em pontos específicos no tempo, utilizando uma metodologia que pode ser replicada em avaliações sucessivas, dando um resumo das mudanças ao longo do tempo. O PEF é uma metodologia para avaliar o desempenho da gestão de finanças públicas, identificando 94 características, 94 dimensões e 31 componentes-chave da gestão de finanças públicas e 7 pilares. E é sobre esses 7 pilares que eu vou explicar um pouco mais, mas havendo interesse, depois eu creio que eu vou partilhar um texto de apoio, onde lá tem um pouco mais de detalhe e também tem um website, havendo interesse, esse tipo de reportes são muito importantes porque permite-nos entender e interpretar os resultados quando somos chamados a fazer esse tipo de análise. Então, o primeiro pilar é sobre fiabilidade ou credibilidade do orçamento. Neste pilar, avalia-se as despesas efetivas totais e se vão de encontro com as previstas. Eu já falei que é importante que sejam feitas muito bem as previsões, porque depois, a posterior, vem a análise PEFA ou qualquer outra análise ou monitoria feita pela sociedade civil e vem cobrar. Então, é importante que as despesas efetivas totais vão de encontro com as projeções ou com as previstas. Neste aspecto sobre fiabilidade, olha-se também para a composição das despesas realizadas por natureza econômica e por função. Olha-se também para a execução da receita
e em termos de cumprimento e composição da receita. Quais são os tipos de, por exemplo, olha-se para quais são os principais tipos de impostos que contribuem mais para a receita fiscal. No pilar 2, que aborda sobre transparência das finanças públicas, neste pilar classifica-se o nível da abertura do orçamento, né? Até que ponto o orçamento é aberto, detalhado, acessível. Olha-se para a documentação orçamental disponível, aqueles 7 documentos que eu falei. Olha-se para operações do governo central, não contabilizadas nos relatórios financeiros. Neste caso, no nosso caso, quais são as despesas que foram executadas dentro da conta única do Tesouro, quais são as que foram executadas fora da conta única do Tesouro. A tendência ultimamente, depois de ter havido uma ligeira melhoria, é que continuam a haver recursos, cada vez mais recursos a serem executados fora da conta única do Tesouro, que não é bom. Sistemas de afetação de transferências para os governos subnacionais. Aqui, olha-se um pouco, procura-se entender se existe um certo tipo de clareza ou algum instrumento que é usado para definir quanto é que vai ser transferido, por exemplo, para uma província e quanto é que vai ser transferido para outra província, se esses sistemas são claros o suficiente e são transparentes, claro. E fala-se também do acesso ao público à informação fiscal. No pilar 3, que aborda sobre gestão de ativos e passivos, avalia os riscos fiscais e aí olha-se um pouco para até que ponto é feita a monitoria das instituições públicas, monitoria dos governos subnacionais, dos passivos e outros riscos fiscais. Faz-se também uma análise econômica das propostas de projetos de investimento, seleção, custo e monitoria dos projetos de investimento. Se esses projetos de investimento é feita uma análise a priori para depois serem executados, análise de viabilidade, percebe-se até que ponto é feita a análise de viabilidade de todos os investimentos que são aprovados. No pilar 4, fala-se da estratégia fiscal e orçamentação com base em políticas. Aqui, avalia-se até que ponto há alinhamento e assertividade nas previsões macroeconômicas e fiscais e alinhamento dos planos estratégicos. Se nós formos a ver, estas metodologias, todos esses instrumentos que são usados para mensurar e promover transparência, estão, de alguma forma, interligados. Uns, como o PEFA, por exemplo, é como se fosse um diagnóstico que é feito interno a nível do governo, outros são feitos por organizações da sociedade civil, outros são feitos por organizações internacionais, como o FMI e Banco Mundial. O pilar 5 aborda sobre previsibilidade e controle na execução do orçamento. Aqui procura-se ver até que ponto há clareza nos direitos e obrigações dos contribuintes, olha-se um pouco para a gestão de risco da receita, faz-se monitoria da receita em atraso, contabilização da receita, entre outros aspectos. O pilar 6 aborda sobre contabilidade de relatórios e procura perceber sobre integridade dos dados financeiros e até que ponto os relatórios orçamentais durante o ano, aqueles que são publicados, relatórios de execução têm informação ou são contabilizados e têm informação sistemática que permite comparabilidade uns com os outros. E no pilar 5, olha-se para a fiscalização e auditoria externa, onde olha-se até que ponto há independência da instituição suprema da auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, olha-se um pouco para o escrutínio legislativo, até que ponto é feito o escrutínio por parte da Assembleia da República, e olha-se um pouco como é que são apresentados os relatórios da auditoria,
e se há transparência em relação aos relatórios que são feitos nas visitas de fiscalização por parte da Assembleia da República. Ou seja, procura ver até que ponto esses documentos, essa informação é disponibilizada para o público. Em termos de pontuação, tem 4 pontos, A, B, C ou D. Uma pontuação C reflete o nível básico de desempenho para cada indicador e dimensão, de acordo com as boas práticas, sempre em comparação com as boas práticas internacionais. E pontuação D significa que o elemento avaliado está abaixo do nível básico de desempenho, ou até mesmo não existe, não é implementado nesse determinado país. Então, como eu já vinha dizendo, o PEFA é usado pelos governos para obter uma imagem do seu próprio desempenho. Isso que é importante nós retermos. O PEFA é usado para que os governos obtenham uma imagem sobre o seu próprio desempenho. E temos também o Índice de Orçamento Aberto. O Índice de Orçamento Aberto é aquele que, para nós, como organizações da sociedade civil, é de grande interesse, porque é um inquérito, é realizado através de um inquérito que contempla a participação ativa de organizações da sociedade civil. Então, o inquérito de orçamento aberto foi lançado em 2006, em resposta a uma exigência de um melhor acesso à informação do orçamento por parte da sociedade civil. É um inquérito que já está na sua 7ª ronda, em 2019. Eu tive a oportunidade de ser a pesquisadora para Moçambique na 7ª ronda. Agora já está no processo de finalização da 8ª ronda. Creio que nos próximos meses, creio no início do próximo ano, vão ser publicados os resultados do Índice de Orçamento Aberto da 8ª ronda, 2021. É uma pesquisa que é realizada de 2 em 2 anos, é única medida independente comparativa em que olha para 3 componentes importantes, que são transparência, participação e fiscalização, sempre a nível da administração central. Eu aqui, quando estive muito diretamente envolvida no processo da pesquisa do Índice de Orçamento Aberto, sempre havia uma dúvida e um porém, né, pelo fato de ser uma pesquisa que é comparável a nível internacional, mas que só compara ações que são tomadas a nível da administração central. E nós temos um ciclo de planificação orçamental que envolve algum tipo de participação pública na fase de formulação, mas a nível local. E a nível central é sempre muito difícil captar se realmente há ou não. Até onde eu sei, não há grandes oportunidades de participação pública a nível central, mas a nível provincial, a nível local, através dos diferentes observatórios rurais, há algum espaço de participação pública. Resta saber se é efetivo ou não, ou é simplesmente de praxe, que as pessoas vão lá, falam de seus intentos, mas depois há uma grande prioridade de construir uma casa, por exemplo, para o administrador, e é superior a construir uma escola. Às vezes isso acontece. Então, eu ia colocar assim um grande desafio para as nossas organizações da sociedade civil, no sentido de, olha, que tal fazer um índice de orçamento aberto a nível das províncias? Os recém-nomeados órgãos de governação descentralizada provincial precisam ser escrutinados. E podia-se criar, por exemplo, uma versão do índice de orçamento aberto a nível nacional para Moçambique, em que ia-se lá, olhava-se para essas 3 componentes: transparência, participação, fiscalização, mas a nível local. E seria uma versão moçambicana, uma versão nossa, em que nós podíamos quantificar e dizer qual é a província que se apresenta mais transparente em relação à outra. 2 coisas podemos conseguir. Pode-se conseguir melhoria em termos de participação pública, porque estaremos a estimular no processo de quantificação, avaliação,
é claro que aqueles grupos que até participam ou que participavam e deixaram de participar poderão ser estimulados a participar mais, ou haverá espaço para abrir mais para esses grupos. E também, de alguma forma, vai promover uma espécie de competição entre províncias para que possam ser mais transparentes em relação às outras. É importante nós termos, numa altura como esta, em que o ciclo de planificação orçamental ocorre em duas fases, existe o ciclo de planificação orçamental nacional e existe o ciclo de planificação orçamental que é a nível provincial, por causa dos órgãos de governação descentralizada provincial. É importante que estes órgãos possam cada vez mais disponibilizar informação, cada vez mais disponibilizar informação a nível das assembleias provinciais, estas possam disponibilizar mais informação em relação às suas ações de fiscalização. E também existe um pouco mais de escrutínio no Tribunal Administrativo a nível para olhar para a execução orçamental a nível desses órgãos de governação descentralizada. Então, é um desafio que se impõe a cada um de nós. Que tal nós, organizações da sociedade civil, vejo que aqui tem muitos colegas que podem talvez operacionalizar este desiderado, que tal fazermos um índice de orçamento aberto a nível nacional, em que avaliamos o nível de transparência orçamental de cada um dos órgãos de governação descentralizada provincial. É um desafio. Então, para já, a informação que temos do OBI é que todos os resultados que vamos ter é sobre uma avaliação que é feita a nível da administração central. Esta pesquisa é conduzida pelo International Budget Partnership, e aqui em Moçambique a instituição que representa o International Budget Partnership é o Centro de Integridade Pública. E o International Budget Partnership é uma organização independente e sem fins lucrativos que colabora com outras organizações da sociedade civil do mundo para analisar, acompanhar e influenciar processos, instituições e resultados dos orçamentos públicos. Os conceitos-chave dessa pesquisa são transparência, já falamos, né? Informação orçamental disponível ao público de forma compreensível, acessível, útil, atempada. Também falamos de prestação de contas, até que ponto estas instituições, instituições legislativas, instituições supremas da auditoria, conseguem garantir que haja prestação de contas por parte do Executivo. Fiscalização, perceber até que ponto estas instituições têm espaço, têm recursos para exercer a fiscalização do orçamento. E participação, nos referimos à participação pública, nos referimos à abertura, à inclusão. Inclusão é todos devem estar envolvidos no processo de formulação, execução, fiscalização do orçamento. E se há abertura, acessibilidade e proporcionalidade nestes processos. Para além destes outros instrumentos usados, existe também a iniciativa Transparência da Indústria Extrativa. Se vocês acompanharem, penso que tem havido divulgações contínuas dos relatórios da iniciativa. Moçambique aderiu ao EITR, então constantemente tem publicado relatórios da avaliação e que já representa um passo, mas não é suficiente, né? Então, a iniciativa da Transparência da Indústria Extrativa foi fundada em 2003 para promover a integridade na gestão das receitas provenientes da indústria extrativa, uma vez que este setor tem sido vulnerável à corrupção sistemática em muitos países. Existe também a Intosai, eu acho que já também ouviram falar de Intosai, que é a Organização Internacional das Instituições da Auditoria Suprema, faz parte também o Tribunal Administrativo. Esta organização promove a partilha de conhecimentos e a definição padrão entre a comunidade,
comunidade global das instituições superiores de auditoria. Então, como se fosse um centro em que aprimora-se, forma-se toda aquela comunidade de tribunais administrativos, tribunais de contas nos vários países membros. E há também a Transparência Internacional, que foi fundada em 93 para defender práticas de anticorrupção fortes e eficazes em todo o mundo. Muitas organizações da sociedade civil a nível nacional têm tido parcerias com a Transparência Internacional. Agora, entrando no último ponto, que é sobre transparência orçamental em Moçambique, é importante, depois de tudo que nós já vimos e tudo que temos estado a acompanhar, o contexto atual da gestão de finanças públicas e todos esses desafios que temos estado a enfrentar, é importante nós reconhecermos, de todas as formas, que, infelizmente, os processos e as instituições que estão envolvidas no processo de gestão de finanças públicas em Moçambique são fracos. E se não fossem fracos, nós não estaríamos numa altura destas a acompanhar o julgamento de um dos casos mais proeminentes de escândalo financeiro, que é o caso das dívidas ocultas. Aquele cenário e tudo que nós estamos a acompanhar na televisão, percebemos que há sempre uma mão externa, ou uma mão externa, não é nos termos em que se fala, mas há sempre alguém que está por detrás e que consegue influenciar processos à margem da lei. E se nós formos a ver no contexto daquele julgamento, todos acabam dizendo que conhecem a lei, principalmente os servidores públicos que têm estado lá, conhecem a lei, existem leis, entretanto, todos eles agiram à margem da lei por causa do interesse, chamam de soberania, mas que alguém é que vendeu essa ideia de proteger a soberania. Mas alguém que consegue ter poder suficiente para ir contra a lei, influenciar todo o resto a ir contra a lei. Então, quando há cenários assim, quando um país um país é tão vulnerável de tal forma que a legislação acaba não tendo a força que se pretende, podemos dizer que tem instituições fracas. E continuamente estaremos em situações de uso indevido de recursos públicos. Então, tal como eu já falei, Moçambique tem um quadro legal, pelo menos a nível do sistema de administração financeira do Estado, que tem estado a fazer atualizações contínuas, um quadro legal bem estabelecido, mas que há processos que ocorrem à margem da lei. Mas por que há processos que ocorrem à margem da lei? É porque temos um órgão legislativo e uma instituição suprema da auditoria que deviam responsabilizar, sancionar, que não são suficientemente fortes para exercer o seu papel de forma eficiente. Alguém quer contribuir? Ou posso continuar? Penso que ninguém. Vou continuar. Se nós formos a ver aqui esta imagem, nós temos o Poder Legislativo, que é executado através da Assembleia da República. A Assembleia da República é suposto ser um órgão independente. Entretanto, quando nós olhamos para acompanhamos os diferentes debates que há a nível da Assembleia da República, nós percebemos que há
um certo tipo de análise crítica por parte dos deputados dos outros partidos e uma certa passividade quando olhamos para as análises por parte do partido no poder, e que é a maioria. Então, acaba se tornando uma Assembleia da República que é a extensão do Poder Executivo, porque tem fraca análise crítica e acaba não contribuindo para a melhoria dos processos. Então, se nós estamos a ver aqui, a Conta Geral do Estado de 2020 tinha problemas e foram até levantados os problemas, entretanto, houve a aprovação da conta, porque a maioria, que é o partido no poder, aprovou e foi um documento que não teve aprovação por parte dos outros partidos. Então, quando continuamos numa situação em que o debate crítico, a análise crítica é sempre feita pelos outros partidos, mas que no fim acaba recebendo toda a anuência, a aprovação pelo partido no poder e que tem maioria parlamentar, é como se a Assembleia da República fosse uma extensão do Poder Executivo. E nós não conseguimos garantir independência efetiva, apesar de, a nível da legislação, isto ser um órgão independente, acaba não sendo um órgão independente, e também não conseguimos garantir que haja prestação de contas efetiva. E, portanto, vão sendo continuados a ser arrastados problemas que, se tivéssemos um órgão legislativo muito mais forte, muito mais independente, efetivamente não iriam existir. Existe também o Poder Executivo, né? E que, na verdade, coloca em linha a gestão de finanças públicas com o ciclo de planificação orçamental a nível do Poder Executivo. Toda a gestão, todo o processo orçamental é coordenado pelo Ministério da Economia e Finanças, através das suas diferentes direções, a nível central, a nível provincial e local, e que esta instituição tem que cumprir com todas as etapas de programação, que tem a ver com a compilação, a elaboração do cenário fiscal de médio prazo, o plano econômico social, o orçamento de Estado, os diferentes planos provinciais, sociais e distritais. No que diz respeito à publicação de documentos orçamentais, o MEF deve tornar público o cenário fiscal, a proposta de plano de orçamento, como já devem ter conhecimento, a proposta de plano de orçamento do Estado hoje em dia é um documento único. Isso foi o resultado de uma grande campanha da advocacia de anos, de muitos anos, por diferentes organizações da sociedade civil, e que hoje em dia é possível ver o plano de orçamento do Estado num documento único. E isso é um grande resultado que todas as organizações da sociedade civil que se envolvem nessas lides ligadas com o orçamento devem celebrar. Mas, olha, foi uma campanha, foi um processo que durou muitos, mas muitos anos. Mas não se pode desistir e hoje é possível ver o resultado. O MEF também tem que publicar os orçamentos aprovados, orçamento cidadão, relatório de execução orçamental. Devia também publicar a revisão semestral, que é um documento que apresenta a atualização dos indicadores macroeconômicos depois de 6 meses. Devia fazer isso. Eu creio que este é um documento que é publicado ou que é elaborado, mas só é usado internamente, não é publicado, mas podia ser publicado. Isto poderia melhorar os nossos níveis de transparência orçamental. Tem que também publicar a Conta Geral do Estado de forma atempada e obedecendo os prazos estabelecidos por lei. A transparência em Moçambique foi evoluindo ao longo do tempo e podemos ver que teve níveis de transparência um pouco mais altos em 2012, foi mais alto até então. Embora não seja
tão comparável, porque depois as metodologias de análise e de mensuração de transparência orçamental foram mudando. Pelo menos podemos ver que já se esteve num estágio, e a informação que eu tenho é que em 2012 publicou-se atempadamente o cenário fiscal, o que não aconteceu em 2019, mas para a pesquisa do orçamento de 2021, já que o cenário fiscal foi publicado atempadamente, muito provavelmente a pontuação será muito mais alta, será um pouco mais alta e, bom, resta saber se o conteúdo como tal terá, em termos de conteúdo, terão havido melhorias. O executivo, em termos de participação pública, não dá muito espaço a nível central, tal como eu já tinha falado. O ciclo de planificação orçamental prevê participação pública, por exemplo, a nível local. Há espaço para os observatórios, há espaço para haver debate, há espaço para a participação pública. Mas a nível central, ainda não há um espaço. Pode até haver a nível da informação e calendarização do ciclo, mas ainda não foi criada uma plataforma muito conhecida, sobejamente conhecida, que permita haver participação pública no processo de formulação do orçamento concedido. Este espaço tem que ser concedido pelo Executivo, ou seja, o Ministério da Economia e Finanças, a nível central. E, entretanto, na fase da aprovação, há um espaço, e houve um grande avanço a nível da Assembleia da República para garantir que haja participação pública. Eu não sei se já há alguns dos membros aqui que estão na formação que já participaram daquelas audições ao governo. A Assembleia da República faz sempre questão de chamar algumas organizações da sociedade civil para participar da sessão de audições do governo, de perguntas e respostas ao governo. O que tem que acontecer é que tem que ser um processo cada vez mais aberto, e não só um grupinho de organizações da sociedade civil com privilegiados, que tem informação privilegiada, mas é importante que seja o mais inclusivo possível, o mais aberto possível. Há também na fase de execução alguns passos que é concedido, mas isso é mais a nível setorial, e o setor de saúde destaca-se por isso, porque a nível durante o processo de execução do orçamento, a nível do setor de saúde, sabe-se que há alguma interação com o executivo para poder melhorar os processos. E, infelizmente, a auditoria, a Instituição Suprema da Auditoria, ou seja, o Tribunal Administrativo, não tem concedido espaço para a participação, ou seja, a contribuição da sociedade civil em alguns tópicos, sugerir algumas instituições que o tribunal poderia ir lá auditar. Esse espaço não existe. Em termos de fiscalização, feita pela Instituição Suprema da Auditoria, esta instituição prevê-se que seja independente, mas a independência da instituição acaba sendo corroída pelo fato do dirigente máximo, ou seja, presidente do Tribunal Administrativo, ser nomeado pelo presidente da República. Não era suposto que fosse assim. Devia haver algum tipo de aprovação legislativa ou judicial. A legislação diz que há um conselho que reúne e indica o presidente do Tribunal Administrativo, mas este nome indicado é submetido, o que se entende, o que se subentende é que é submetido ao presidente da República, pelo fato de ser o presidente a nomear o presidente do Tribunal Administrativo, acaba quebrando com essa independência. Apesar de existirem outros fatores, por exemplo, o presidente do Tribunal Administrativo não pode ser exonerado num período de 5 anos, a não ser que seja por doença ou alguma condição que ele próprio peça para sair deste posto. Mas o fato de ser o presidente da República que chancela e vai lá e nomeia o presidente do Tribunal Administrativo, isso acaba comprometendo a sua independência.
O Tribunal Administrativo, infelizmente, é uma instituição que não tem recursos suficientes para executar com a sua tarefa de fiscalização de forma muito mais eficiente. Se o tivesse, nós não teríamos aquela situação em que certos casos de corrupção e mau uso de recursos são descobertos muito mais tarde. Por exemplo, em 2020, o Tribunal Administrativo só conseguiu auditar 43%, apenas 43% do total de recursos executados. E já foi menor, tem estado a crescer ao longo do tempo. Então, é importante que esta instituição tenha muito mais recursos financeiros e humanos para que efetivamente possa fiscalizar e trazer ao de cima os problemas que existem a nível da gestão de finanças públicas. E era suposto que os processos de auditoria fossem revistos por um órgão independente. Isto acontece em outros países, existem instituições fiscais que são órgãos independentes, isolados, e que, de alguma forma, fazem o controle dos processos de auditoria do Tribunal Administrativo. No que diz respeito à adesão de Moçambique no EITI, sim, Moçambique aderiu à iniciativa de transparência da indústria extrativa e os seus padrões giram em torno de transparência e prestação de contas. No entanto, o fato de existirem leis, tal como eu falei, nós temos um quadro normativo excelente, forte, mas a implementação e vontade política de implementação ainda são um desafio. No âmbito da adesão de Moçambique no EITI, por exemplo, era suposto haver mais abertura e debate sobre a racionalidade por trás da concessão de benefícios fiscais. Mas é um exercício que é fechado, é feito internamente, só com algumas instituições envolvidas. E às vezes a gente só ouve dizer através de alguns contratos, mas também há certas adendas de contratos do setor extrativo que não são publicadas. Então, sendo benefícios fiscais uma certa concessão que o Estado dá a uma determinada empresa e que vai comprometer a capacidade de arrecadação de recursos do Estado no futuro, seria importante que os mais prejudicados fossem envolvidos para entender a racionalidade por trás da concessão de benefícios fiscais e poderem também dar a sua opinião e seu contributo. Mas é aquilo que eu falo também no fato de participação pública. A participação pública não tem que ser um aspecto ou algo em que a gente fica à espera de que nos dê espaço, como organizações da sociedade civil, ficamos à espera que nos dê espaço para participarmos. Nós temos que criar esses espaços. Está mais claro que alguns espaços estão-se a fechar cada vez mais. Então, é importante criar espaço, criar debate, formar, descentralizar e procurar garantir que sejamos cada vez mais unidos para que a nossa voz seja ouvida. Então, a iniciativa, Moçambique, ao aderir à iniciativa de transparência da indústria extrativa, não deve simplesmente se limitar à publicação de relatórios. Essa adesão tem que ajudar a promover reformas profundas que tornem a gestão dos recursos extrativos mais transparentes, os gestores públicos sejam mais responsáveis e que as decisões sejam tomadas de forma mais inclusiva. Então, não basta só, é aquilo que eu fui dizendo nos slides passados, não basta só publicar, não basta só tornar público, o conteúdo tem que ser importante, tem que ser útil, mas também tem que promover reformas profundas. Não dá para simplesmente dizer, sim, nós estamos a conseguir ter informação sobre isto, há certos contratos que não são publicados e ficar por si só. Quem é responsável pela não publicação dos contratos? Qual é a moldura penal para responsabilizar o fato de não se estar a publicar os contratos? O que se pode fazer em termos de reformas para garantir que a gestão dos recursos do setor extrativo sejam o mais transparentes possível? O que se pode fazer para responsabilizar a má gestão dos recursos? Isso tudo é importante.
E esse tipo de adesão, esse tipo de iniciativa tem que nos ajudar para isso, e não simplesmente para ser um instrumento que é publicado periodicamente. Então, antes das considerações finais, eu gostaria de conversar um pouco com os participantes e perceber até que ponto estamos juntos, o que gostariam de melhorar e como é que perceberam toda esta matéria que foi dada. Foi muita matéria, muito pouco tempo, e vamos conversar. Quem seria o voluntário para conversar antes de eu fazer as considerações finais e fecharmos a discussão? Ainda estão aí? É sempre desafiador falar depois do almoço. Que bom. Alô, boa tarde a todos e a todas. Posso avançar? Sim, obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de enaltecer o Observatório pela iniciativa. Eu acho que é uma mais-valia para todas as organizações da sociedade civil que aqui estão e acho que por várias razões não puderam cá estar. Obviamente que a complicação tecnológica também tenha contribuído negativamente, principalmente no início das sessões. Eu fiquei muito interessado no índice de orçamento aberto, que, como a Celeste bem disse, bom, vai me desculpar, eu gosto de usar os nomes. Não, eu nem sou doutora, não sou PhD. Sim. Então, como bem disse, o índice orçamental aberto seria uma mais-valia aplicado na situação não internacional ou central, mas a nível provincial, como forma de incentivarmos a participação cada vez mais do cidadão e também a avaliação do desempenho a nível de cada província. Mas o que eu gostaria de saber, se calhar também uma provocação ao grupo, como é que nós, como sociedade civil, podemos incentivar essas investidas, porque é necessário que se comece de algum lugar. Eu sei que o trabalho que o CIP faz, o Observatório e a FMO, bom, acaba sendo, são 3 em 1, acaba sendo o mesmo em várias vertentes, mas como é que nós poderíamos incentivar, por exemplo, a efetivação desse tipo de trabalho, onde os dirigentes, sejam eles a nível provincial ou a nível distrital, no fim de cada época orçamental chamo de ano fiscal, cada fim do ano fiscal nós tenhamos esta possibilidade de sentar com eles, apreciarmos o trabalho, o que está bem, obviamente deve ser enaltecido, o que precisa de ser melhorado também, que assim seja, e criamos condições para que todo cidadão sinta-se parte integrante de todo o processo de governação, à medida que, aliando a primeira parte da sessão que deu, temos a concepção do orçamento, a execução, a avaliação, o que foi realizado e por quê, e que tipo de realocações foram feitas caso seja aplicável,
e depois que passos podem ser dados e que tipo de contribuições é que as organizações ou os cidadãos, de forma individual, caso possível, possam fazer para a sua participação. Então, eu gostaria que, no fim, talvez nas considerações finais, pudesse nos dar, se tiver isso em manga, tivesse nos dar um passo a seguir sobre como aplicar essas temáticas. E para terminar, os assuntos são bons, mas para quem não trabalha com orçamentos é muita coisa junta. E para piorar é online, digo para piorar é pelo nível de concentração. Se calhar para as próximas sessões fosse melhor separar as sessões. Podiam ser, por exemplo, no máximo de 3 horas por dia, pode ser vários dias, mas ter um tempo. Só o índice orçamental, por exemplo, aberto, já é um tema que pode nos consumir todo dia, mas poderia, se calhar, aprofundarmos um pouco mais, um dia para uma sessão, até 3 horas no máximo, por causa da própria concentração, e outro dia uma outra sessão. Acho que teríamos, se calhar, mais proveito. Não digo que não tenha valido a pena, valeu, mas é muita coisa junta e que às vezes confunde um pouco a mente na sua digestão. Obrigado. Muito obrigada, Matias. Eu acho que mais alguém queria falar, só para coletarmos todos os comentários, para depois fazermos as considerações finais e as respostas de algumas dúvidas se surgirem. Obrigada. Vou dar mais espaço, algum tempo para contribuições. Bem, boa tarde. Boa tarde, não sei se estão a ouvir todos. Eu estou. Sim, é o seguinte, eu realmente, no momento que eu estava bem encaixado no tema tudo, sobre o orçamento, apesar de ter havido questão da tecnologia, mas depois consegui voltar dentro. Em suma, né, o meu colega Carlos Matias falou quase a metade daquilo que eu estava pensando. Mas uma das coisas que faz com que nós aqui no país tenhamos problema é que não sabemos o que é ser desmamentado. E o que quer dizer com isso? Enquanto que nós continuarmos no seio do poder executivo, o nosso poder legislativo, tanto no âmbito administrativo, que é o próprio tribunal, mesmo as instâncias da justiça, estão lá amamentados no poder executivo. Mesmo que a gente leve as questões todas, as preocupações todas para a Assembleia da República, as coisas nunca vão ser lá bem feitas. O que eu quero dizer com isso aí? Ninguém gosta de uma comida mal feita. Ninguém gosta. Porque quando eu for a olhar, de tantas vezes que eu acompanho, as preocupações, as apresentações, as pessoas estão lá na legislação, estão lá para defender o budget deles, dos bolsos. Não estão interessados no desenvolvimento deste país. Quando se criou o Fórum de Monitoria e o Orçamento, nós, os cidadãos, o cidadão comum cá, participamos nas assinaturas todas porque queríamos ver isto aqui mudado. Mas algo está a mudar, mas alguma coisa impede. O que está a impedir é que algumas pessoas que têm duas mãos estão no fundo do orçamento, de monitoria e orçamento, e estão do lado executivo. E quando há esse tipo de conexões, já não há transparência. E quando não há uma transparência, tudo fica corrompido. Eu diria, em suma, que o que está a corromper mais aqui é a praga mental que nós temos de tudo o que queremos fazer é para beneficiar certos indivíduos que nos colocaram naquele sítio. Enquanto nós não tirarmos essa praga mental de que temos que defender os interesses dos demais, pode-se fazer um trabalho com bons economistas que nós temos aqui, mas sempre serão relegados ao último plano. Então, o que o colega Matias disse bem claramente.
toda execução orçamental tem que começar da base até o topo, não começar do topo para a base, porque quem sente é o cidadão comum, quem sente é quem paga o imposto. Os que consomem o imposto do cidadão nunca sentem nada, porque eles estão sempre a sugar o suor deste povo, dessas pessoas que, por várias ordens, várias formas, não conseguem se fazer ouvir. Quando tentam se fazer ouvir, estamos a ter problemas sempre. Então, é só olhar o que está a acontecer neste exato momento, por exemplo, né? O cidadão comum que é nós da sociedade civil vamos sofrer. É um exemplo, né? Sobe-se o preço disto, sobe-se o preço... Nunca procura saber o que o povo é. O que essa população é. Mesmo falando da indústria extrativa, as receitas, por que não se divulga os contratos? Nunca vão se divulgar os contratos porque aquele que vai assinar o contrato está amamentado no seio de quem está no poder executivo. E disso eu digo, pode ser nesta geração, na próxima, nunca havemos de ver isso. Eu gostaria que os meus netos e bisnetos pudessem ver isso aí a mudar. Eu gostaria. Não sei, se Deus me der vida para continuar até os 100 e tal anos, talvez eu possa ver alguma coisa. Para não roubar o tempo aos colegas, vamos esperar para as considerações finais. Mas a proposta do colega Matias mantém-se. Eu apoio e assino por baixo. Espero que a Celeste e os mais moderadores estão aí no programa levem-se a sério. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Há mais contribuições ou posso avançar para as considerações finais? Acho que pelo menos mais uma, mais 2 minutos, ou... Acho que não. Então, vou avançar para as considerações finais e comentários sobre as abordagens que os colegas Matias e Gabriel trouxeram. Deixa eu só partilhar aqui o screen para depois começar a... Antes de avançar para as contribuições finais, realmente foi muito importante que falou Matias, e vale a pena voltarmos a realçar sobre a necessidade de produzirmos um índice de orçamento aberto provincial. Eu acho que isso é um desafio, mas é um desafio possível de ser realizado. É importante, pelo menos, que haja um grupo de organizações da sociedade civil a nível nacional que tenha interesse de participar desse desafio. Eu penso que se tentar estabelecer algum tipo de parceria com a International Budget Partnership, no sentido de emprestar a metodologia por eles aplicada, e até informar que, olha, Moçambique gostaria de fazer um índice de orçamento aberto a nível provincial, eu penso que haveria abertura da parte deles, né, para isso. O Jorge Martins, que é o diretor executivo do Observatório, foi o pesquisador do índice de orçamento aberto em 2017, e depois ele capacitou-me durante um bom tempo, e eu fui a pesquisadora em 2019, e a pessoa que está a trabalhar como pesquisadora atualmente para o índice de 2021 também recebeu capacitação da minha parte. Então, é um legado que está sendo emprestado a cada um dos pesquisadores, e penso que não vai ser interrompido. E que já pelo menos existem 3, 4 pessoas, e nos anos anteriores também não tenho efetiva informação sobre quem foram os pesquisadores, mas também são pessoas acessíveis, que estão aqui e que participaram diretamente de formações pelo IBP e que têm contactos com o IBP e que podem facilitar, se houver interesse ou apoiar, se houver interesse de se produzir um índice de orçamento aberto provincial. Eu posso dizer que há alguns países que estão a fazer isso, que buscaram a metodologia emprestada pelo IBP e que estão a fazer isso internamente. Seria um ato de se louvar a nível da sociedade civil, e acho que vale a pena ser algo que se possa incluir nos planos para os próximos anos, porque o que está a acontecer é que foram nomeados órgãos de governação descentralizada provincial, percebe-se algum tipo de barulho nessas nomeações,
mas ainda não estamos a ter mudanças palpáveis e visíveis. É importante que todos os orçamentos a nível provincial sejam públicos. E esse problema de termos que procurar aceder à informação ser difícil num contexto em que já há órgãos de governação descentralizada provincial. Os planos econômicos e sociais a nível das províncias e distritos não têm que continuar a ser um documento que é escondido a 7 chaves. Hoje em dia, para encontrar um plano econômico e social ainda é difícil, mas não era suposto ser assim. Estes órgãos têm que surgir para que mais informação seja publicada e esteja lá atempadamente nos websites. Devemos começar por fazer um exercício de ir para o governo provincial de cada uma das províncias e ver quantos têm website. E quantos websites, e quantos que têm website têm informação relevante nos seus websites. Esse é o primeiro passo. São muito poucos, mas estão lá, mas foram nomeados com a ideia de haver maior participação, maior contribuição, e são órgãos que estão muito mais próximos da população. E como é que não tem informação disponível? Esse devia ser o primeiro passo. Então é um desafio que eu acho que as diferentes organizações da sociedade civil a nível nacional podem abraçar para poder melhorar em termos de transparência e orçamentação em Moçambique. Em termos sobre os comentários que o colega Gabriel fez, eu concordo que é importante que haja efetiva independência entre os órgãos, as instituições públicas que deviam ser independentes em relação ao Estado. O que acontece é que estas organizações, estas instituições que deveriam ser independentes, acabam sendo uma extensão do Poder Executivo, o que não é certo. Não pode ser extensão do Poder Executivo, porque foram criadas para serem independentes, não serem extensão do Poder Executivo. É importante haver efetiva separação das nomeações. E vale a pena sempre advogar e ir atrás de procurar nomeações de diretores, até nomeações por via de competência e não nomeações políticas, porque enquanto as nomeações continuarem a ser nomeações políticas, vamos continuar a haver instituições públicas que deveriam executar as suas tarefas, mas que não executam porque as pessoas que estão lá a dirigir a instituição foram nomeadas por via política. E quando você é nomeado por via política, tem que agradar a pessoa que te nomeou e não efetivamente responder àquilo que são as competências da instituição. Então, devíamos caminhar para lá, procurarmos nós, como cidadãos, como organizações da sociedade civil, procurar fazer com que as nomeações dos dirigentes públicos sejam nomeações por competência e não nomeações políticas. Eu penso que assim poderá haver pelo menos uma tentativa de melhoria dos processos, porque já não tem que se agradar a um dirigente político. A pessoa foi lá, foi nomeada com base nas suas competências e tem que cumprir com as suas competências. Não sendo uma pessoa competente para exercer aquele cargo, é demitido e nomeia-se outro. Assim, tal como os técnicos que passam por concurso público, por que não os diretores e os PCAs e companhia? Bem, eu sou uma pessoa que acredito num futuro melhor, né? Nós temos que continuar a procurar garantir e a lutar pelos nossos direitos. E eu gostaria, sinceramente, que os meus netos estivessem numa condição melhor que a atual. E que são os meus filhos, né? E pudessem se beneficiar um pouco daquele esforço que nós, como cidadãos da atualidade, estamos a exercer para garantir que os processos melhorem no futuro. Então, indo direto às considerações finais, tal como já todos nós estamos cientes disso, é possível constatar que houve uma grande evolução em termos conceituais relativos à transparência orçamental a nível internacional, mas mesmo de uma forma geral e global, a transparência ainda é um desafio. Imagina para aqueles países como Moçambique ou os países de baixo nível de rendimento, cujas essas discussões sobre transparência têm menos de 20 anos. O desafio é ainda maior. Então, há um grande avanço na legislação, há constantes revisões da lei, mas o cumprimento da legislação ainda é um desafio. E é isto que nós temos que procurar garantir, que haja cumprimento das normas legislativas inúmeras que existem aqui em Moçambique.
É preciso garantir maior independência, mais recursos para auditorias, para fiscalização, melhorar a capacidade crítica da Assembleia, a nível da Assembleia da República e, sobretudo, garantir que a Assembleia da República seja um órgão efetivamente independente. E buscar espaços para a participação. Eu vou sempre dizer, a participação em Moçambique tem dois lados. Tem o fato de, existirem alguns espaços formais que são dados, mas nesses espaços é preciso que esta participação que é dada seja algo tomado como importante, seja incorporado nos documentos orçamentais e nas diferentes estratégias que existem. Isso não existe ainda e ainda está muito, muito aquém do planeado. E também tem o lado de literacia, educação. Nós temos um baixo nível de cidadania. Temos mais jovens preocupados com memes e pequenas piadinhas, mas que não sabem o que é ser cidadão e perdem tempo a fazer memes, mímicas e piadas, em vez de garantir, através dessas plataformas que têm disponíveis, cidadania, exercício de cidadania. Eu acho que exercício de cidadania tinha que ser uma matéria que é dada desde a escola primária. Desde a escola primária, para facilitar e para permitir as pessoas entenderem o que é ser um cidadão. Ser um cidadão não é alguém que só está preocupado em ver os erros ortográficos ou erros de linguagem e do presidente da República. Nós temos que ir ver o que ele está a fazer em termos de ações e sabermos criticar e sermos cidadãos, monitorar e exigir responsabilização. Isso sim. Então, é preciso buscar espaço para participação, porque não vão nos dar de bandeja. E é tudo da minha parte. Espero que tenha sido uma aula que poderá ser útil para o vosso trabalho, para o nosso trabalho. E pronto. Para a minha parte é tudo. Até já extrapolei 2 minutos.